Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Antes de eu começar a falar sobre o tema, quero que vocês comentem aí para vocês o que é doutrina. O que vocês definem como doutrina. Estou fazendo aqui uma pesquisa no Google e pesquisei a palavra doutrina, só para ver o que aparece aqui no dicionário. Doutrina significa conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Repetindo, doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Mais outro ponto sobre doutrina: conjunto de ideias básicas contidas no sistema filosófico, político, religioso, econômico ou outros. É um conjunto de ideias básicas. Partindo por este ponto de vista, nós entendemos que doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Porque estas são as ideias em que defendemos, não ideias de homem, não ideias nossas, não ideia minha, não ideia sua, mas a ideia do nosso Senhor. E está tudo escrito. A Bíblia é um manual para não somente nós cristãos, como qualquer outro que quiser viver uma vida bem aqui na Terra, né? Qualquer pessoa que quiser viver bem aqui na Terra, a Bíblia é o manual. Agora, no quesito salvação, é que é por graça, não por merecimento, nem por conhecimento, não por obras, para que ninguém se glorie. É um passo mais além, é reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ao contrário do que faz os espíritas. As pessoas que são espíritas, né, o pessoal aí de Allan Kardec, eles, pelo menos em alguns livros e algumas conversas que eu escuto e outras coisas que eu conheço, que eu domino um pouquinho só de conhecimento, eles é capaz de uma grande parte deles viver a Bíblia mais do que nós. Menos essa parte de reconhecer Jesus como Salvador, como divindade e tudo mais. Só que para eles, Jesus foi um cara que chegou aqui, que Jesus era outro patamar, né? Como diz no palavreado atual. Jesus era um cara assim, um dos mais não, o mais inteligente de todos os seres humanos. Jesus aqui para eles é o cara mais sábio que passou pela terra, na mente deles, né? Jesus é um exemplo a ser seguido. Isso é fundamental para nós cristãos, tá bom? Mas, infelizmente, com toda essa reverência que eles têm por Jesus, mas eles não aceitam Jesus como divindade, como único, suficiente, salvador de suas almas. E por isso, grande parte deles, se não tiver um encontro com Jesus antes da sua morte, eles irão para o inferno, mesmo seguindo alguns preceitos de Jesus. Mas eu quis abordar esse tema só para você entender que a Bíblia não é um manual do cristão. A Bíblia é um manual para o homem, em geral, viver bem. Quer viver bem ainda estando aqui na Terra? Siga a Bíblia. Ela é doutrina para tudo que você deve fazer e tudo que você tem que deixar de fazer. Partindo por este ponto de vista que acabamos de ler, toda a Bíblia é doutrina. De Gênesis a Apocalipse, ela é doutrina, porque ela é um conjunto de ideias, é um conjunto de pensamentos para que nós possamos trilhar caminhos certos, caminhos que nos levam para o melhor, né, que se pode ter mesmo estando nessa terra. E o melhor que pode ter, além daqui que podemos ter, ela é um conjunto de ideias que te livra e te faz desviar de caminhos duvidosos que te levam não somente à perdição da sua alma, que é o mais importante, como também te leva a ter falsas alegrias, falsas amizades, uma falsa paz, um falso amor, tudo falso, tudo de segunda mão, tudo uma cópia barata de tudo aquilo que o ser humano precisa. Se o ser humano precisa de dinheiro, se o ser humano precisa de amor, se o ser humano precisa de afeto, que é a mesma coisa, precisa de uma família, precisa de paz para viver, precisa de paz interior. Tudo que o ser humano precisa, ele não vai encontrar aqui neste mundo se ele não buscar em Deus. Porque Tiago 1,17 vai dizer: todas as coisas boas vêm de Deus. Fora de Deus não há nada que presta, não há nada que serve, não há nada bom.
Então, se todas as coisas boas vêm do Senhor, o ser humano que busca a felicidade, a paz interior, o amor, afeto, família, tudo que o homem precisa, bens, riquezas, dinheiro, prosperidade, tudo que ele precisa, se ele não buscar no Senhor, ele vai achar aqui neste mundo cópias baratas, imitações, coisas superficiais, coisas raras, coisas rasas, melhor dizendo, coisas pequenas, que não vai satisfazer a sua alma, espírito, corpo, não vai te satisfazer por completo. Então, para que você viva bem, a Bíblia, ela é o manual. Então, a Bíblia inteira é doutrina, desde aqueles momentos em que o Senhor exorta o seu povo, desde o momento em que o Senhor castiga os seus povos, como está escrito no livro dos profetas. Todos eles, desde os menores aos maiores, ali na Bíblia, por história, porque não tem essa de Jeremias é um profeta maior do que Amós. Não, para Deus não tem isso não. Quando a gente fala que Jeremias é um profeta maior do que Amós, isso é apenas numa interpretação do livro. Por Amós tem um livro ali pequeno, né, com poucos capítulos, e Jeremias tem um livro com muitos capítulos. Por isso, Jeremias, Isaías, Ezequiel, entre outros, é considerado profetas maiores porque tem mais coisas registradas, enquanto Oséias, Obadias, entre outros, tem menos coisas registradas, como também Joel, e por isso eles são denominados profetas menores na Bíblia, mas não significa que um é mais importante do que o outro, é apenas nessa ideia que é dividido profetas maiores e profetas menores, mas todos eles foram usados por Deus para exortar o seu povo, para passar recado para os reis que estavam dominando o povo de Deus, o povo de Israel, nós, entendeu? Então, desde o momento em que o Senhor usava os seus profetas para corrigir o povo, desde o momento em que o Senhor usava os juízes para guiar o povo, né? Podemos lembrar lá atrás de um pouco antes ali do profeta Samuel, quando o Senhor usava ali juízes para guiar o povo, né? E o povo não estava gostando dessa situação, não estava querendo ser governado por Deus, é quando eles vão pedir erroneamente, de uma forma totalmente equivocada, pensando eles que sabiam mais do que Deus, eles vão pedir um rei ao Senhor, né? Lá no 1 Samuel capítulo 8, Israel pede um rei. No capítulo 10, Deus unge Saul a rei, respondendo os vários e vários pedidos e mais pedidos do povo. Não era a vontade de Deus levantar Saul como rei, mas o Senhor permitiu e enviou Saul para o povo que pedia por um rei, sendo que o povo não precisava de um rei. No começo foi bênçãos e maravilhas. No começo foi tudo muito bom. Porém, no capítulo 15, ainda em 1 Samuel, Saul é rejeitado por Deus, né? Então, o Senhor, por misericórdia, só porque Ele é bom, não porque nós merecemos, nós nunca merecemos, só porque Ele é bom, agora Ele envia o profeta Samuel até a casa de Jessé. Lá eu tenho provido um rei, de lá sairá um rei, e este sim, não Saul, este é segundo o meu coração, que no caso foi Davi. Aí as coisas voltaram a mudar, não ficou muito bom aqui na colocação, mas as coisas mudaram, voltaram a melhorar. Então, eu entrei em tudo isso para você perceber que tem coisas ruins que você pede e que Deus não quer lhe dar. Só que de tanto que você cuidado, de tanto que você pede aquilo que não é bom, você vai pedindo, aí o Senhor não é que é da vontade dele, mas Ele permite para que você quebre a cara e você veja que se Ele está dizendo que não vai lhe dar aquilo, é porque Ele sabe que você não está realmente necessitado daquilo. Assim, eu dei aqui umas explicações simples, porque já é de domínio de todas essas passagens, né? Saul, Davi, entre os outros que eu falei aqui, para você entender que em todos os momentos, quando o Senhor permitia algo, quando era da vontade dele, ou quando não era da vontade, mas era da permissão, Ele sempre fez pensando no melhor
para cada um de nós, mesmo nós nunca merecendo. Desde o princípio, quando caiu Adão e Eva, e quando houve o primeiro homicídio na terra, que os dois irmãos, um matou o outro, Caim matou Abel, e de lá para cá só destruição, só coisas terríveis. O pecado do homem cheirando mal às narinas de Deus, fazendo com que o Senhor descesse com fogo e queimasse duas grandes cidades, Sodoma e Gomorra. Eu nem me recordo aqui para falar com certeza, foi duas grandes cidades, mas essas duas regiões, Sodoma e Gomorra, o Senhor desceu com fogo, com juízo, porque o pecado do homem estava cheirando mal às suas narinas. Não é diferente agora, mas porque ele não desce com esse juízo e queima todo mundo, inclusive a mim e a você que está aí ouvindo, porque nós somos não somente pecadores nessa nomenclatura de natureza pecaminosa, mas nós fazemos muito, mas muito pouco para o Senhor e às vezes achamos que está bom. Você já parou para pensar nisso? Nunca está suficiente. Mas às vezes nós pensamos que está bom sim e não está nada bem, não está nada bom. E o Senhor poderia descer com seu juiz agora e queimar tudo aqui. Nenhum de nós conseguia a salvação, mas por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz, você tem a chance de mudar, se render aos pés do Senhor, ter uma vida plena aqui, conquistar a salvação, que é o que mais importa, porque essa vida aqui é terrena, daqui a pouco passa no piscar de olhos. Imagina aí, 100 anos pode parecer muita coisa, mas o que são 100 anos perto de bilhões de anos? Não dá nem para você imaginar esses números na sua cabeça, porque é muito grande. E eternidade é isso, infinito é isso. Infinito, até que nós chegamos no dia da eternidade, é um atributo que só se cabe a Deus, só Ele. Não tem nem como dimensionar o tamanho do que é uma eternidade. Imagina aí, eternamente. Vale a pena, não vale você ter que sofrer pelo menos um pouquinho só, se for necessário sofrer aqui nessa terra, porque você é peregrino nessa terra, você não faz parte, você está aqui nessa terra, só que você não faz parte dela. Seu lugar é no céu e o Senhor quer ver você lá. O Senhor não tem prazer na morte de um ímpio, porque Ele sabe para onde essa alma vai. O Senhor não tem prazer. Ele não quer ver você derrotado. Ele não quer ver você perder. Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para salvar você, pecador. Para salvar a mim, pecador. Para salvar nós, errantes. E ainda assim, muitas vezes rejeitamos a voz do nosso Senhor. Você deu para entender um pouquinho aqui? Eu fugi até um pouco do contexto, porque o Senhor me inspirou a falar essas palavras e eu não vou nem cortar o áudio, nem cancelar, nem cortar, nem tirar nada não, vai assim mesmo. Eu vou deixar para falar mais especificamente de doutrina no outro vídeo que eu estarei postando logo mais, porque graças a Deus eu fui inspirado para falar essas coisas aqui e eu gostei demais que eu não quis interromper. Mas voltando só um pouquinho aqui para falar de maneira mais bem elaborada no próximo vídeo. Doutrina é isso, meus irmãos. Nós acabamos de ler no contexto, vou até ler de novo aqui, para quem chegou até aqui neste momento do vídeo. Doutrina é conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Por isso alguém fala, está tendo culto de ensinamento, culto de doutrina. Não é que ele está ensinando coisas do homem, está ensinando coisas tiradas da palavra. E aí